E aí, galerinha! Como é que vocês estão? Maravilha da natureza? Firme, forte e rijo? Espero que sim, fofinho. Espero que você esteja aí no seu reduto de estudos, se preparando para aquela jornada rumo à universidade. Galerinha, na primeira aula de eletricidade, a gente definiu o que é carga elétrica, né? Vimos os condutores, os isolantes, como que a gente determina a carga elétrica de um corpo, que é devido à diferença entre o número de prótons e elétrons de cargas positivas e negativas, e ZAS. E o Ganso prometeu para vocês, e como promessa é dívida, que na próxima aula, que é essa, certo? Essa segunda aula de eletricidade, nós vamos ver como eletrizar o corpo. Processos de eletrização. Belezeira? Muito bem. Como eu comentei na aula passada, são 3 os processos de eletrização. O atrito, o contato e o indução. E que em todos eles o movimento é de partículas negativas, ou seja, de elétrons. Existe um princípio de extrema importância que diz o seguinte: a carga total dos corpos antes da eletrização e depois da eletrização, a soma das cargas tem que dar o mesmo valor. Isso é o princípio da conservação da carga elétrica do corpo. Belezeira? Então, tendo isso em mente, é muito importante que a gente se recorde desse princípio. Maravilha? Então vamos lá. Vamos começar com o primeiro processo, que é a eletrização por atrito. O nome é sugestivo. Você vai pegar 2 corpos e atritar. Primeira coisa, esses corpos têm que ser diferentes. Por quê? Porque os corpos, galera, quando você atrita um com o outro, você vai estabelecer um íntimo contato entre ali os materiais, entre os átomos ali dos materiais. E existe uma tendência, dependendo das características de cada um deles, de um ganhar e outro perder elétrons. É por isso que nós temos a eletrização atritando corpos uns com os outros. Se você quiser fazer essa experiência de eletrização por atrito, faz assim, ó, pausa aí o vídeo, pega um pedacinho pitititico de papel, pega uma régua, regaça a régua no cabelo, atrita, você vai ver que você vai atrair esse papelzinho. Faz aí que você vai ver qual que é a jogada. No caso do atrito do vidro com a lã, galera, ao atritar, atritou, existe uma tendência da lã ganhar elétron e do vidro perder elétron. Por isso que o vidro ficou positivo e aqui negativo. Sacaram a jogada? E olha que interessante. Aqui só uma representação, mas uma representação correta. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons vieram para cá. Então 1, 2, 3, 4, 5 elétrons faltam aqui. Belezeira? Então essa eletrização por atrito, um ganha e outro perde. Nós temos um monte de exemplos sobre eletrização por atrito. Quer ver? Você já tomou choque quando você pôs a mão numa maçaneta? Ou entre uma pessoa e outra? Já? Por quê? Isso acontece quando o tempo está muito seco. Porque as cargas se acumulam na gente. Nós estamos atritando com a roupa, com o banco do carro, com um monte de coisa. E aí a gente fica eletrizado, tem uma eletricidade estática na gente. Quando a gente encosta em um material condutor, ou quando a gente encosta numa outra pessoa que está num potencial diferente, a gente vai ver potencial em breve, a gente deseletriza, sacou? E aí, o que rola? Aquele choquezinho, vez ou outra. Muitas vezes é imperceptível, muitas vezes é perceptível, tá? Tem vários exemplos sobre esse tipo de situação da eletrização por atrito. A próxima vez que você for tirar uma blusa de lã, vê se você escuta uns estralinhos. Então, é por conta das cargas estáticas ali da eletrização por atrito. Enfim, tem um monte de exemplos aí que a gente poderia dizer, ok? Então esse é o primeiro processo, que é o processo de eletrização. E nessa eletrização, que os corpos adquirem sinais opostos, nós temos uma série chamada de série triboelétrica, que você não precisa memorizar, que dá uma sequência em que, ao atritar 2 materiais, quem ganha e quem perde. Quem vem primeiro aqui vai ficar positivo. Quem vem depois vai ficar negativo. O que eu quero dizer? Ó, lã com vidro, o vidro positivo, a lã negativo.
Lã com cobre. Lã positivo, cobre negativo. Cobre com enxofre. Cobre positivo, enxofre negativo. Essa é a série triboelétrica. Aquela que assume carga positiva é a que está antes da subsequente, antes da outra, ok? Não precisa memorizar essa série, beleza, galera? Não precisa. Essa eletrização por atrito ela é bem mais evidente em corpos isolantes, quando você atrita corpos isolantes. Corpos condutores acabam deseletrizando fácil. Então, se você pega um material de metal com a mão sem ter um isolante e tenta atritar com outra coisa, acaba não eletrizando efetivamente, porque a carga flui muito fácil pelos condutores. Já nos isolantes a gente observa melhor essa parada. Agora, no outro processo de eletrização, que é por contato, um dos corpos tem que estar carregado. E é mais evidente em condutores. Então, vamos supor que esse corpo aqui esteja carregado positivamente e esse neutro. Lembrando, o que é um corpo neutro? É um corpo que apresenta o mesmo número de cargas positivas e negativas. Quando a gente encosta um outro, vai ter uma redistribuição da carga elétrica. Alguns elétrons saem de um corpo e vão para o outro. E aí você separa e os dois corpos são eletrizados com o mesmo valor, com o mesmo sinal de carga, não com o mesmo valor. Observe que o corpo maior, ele ficou com mais carga do que o corpo menor, mas ambos estão eletrizados. Ô Gans, e se os corpos fossem idênticos, de mesmo tamanho, bonitinho? Essa é a situação mais cobrada em vestibulares. A divisão das cargas seria igual, tá? A divisão, os corpos assumiriam o mesmo número de cargas, um e o outro. Você dividiria, faria uma média aritmética, belezeira? Então, quando os corpos são idênticos, a gente tem essa parada da divisão exata da carga elétrica. Lembrando que antes e depois tem que dar a mesma soma, o princípio da conservação da carga. Ó, quantas partículas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai lá, encostou, movimentou os elétrons, redistribuiu, o potencial dos caras igualou. A gente vai ver o que é potencial em breve. Conta aí quantas cargas tem se eu somar. 5 aqui, 3 aqui, 8. Beleza? Então, princípio da conservação. E por fim, o processo de indução. Esse processo de indução ele é um pouquinho mais complicado, porque tem uma sequência que você tem que fazer, e tem que ser essa sequência, senão você não eletriza. Então vai, vamos pegar um corpo neutro, ou seja, tem o mesmo número de cargas positivas e negativas. Vamos pegar um corpo carregado. O corpo neutro vai chamar induzido, e o carregado indutor. Quando a gente aproxima o indutor, sem encostar, porque senão é eletrização por contato, nós vamos ver o processo da indução. Lembra do processo da indução? A palavra indução, induzir, nos remete a alguma coisa forçada, não é, pessoal? Então, essa separação da carga ela não é espontânea, ela é forçada, induzida. Então a gente vê esse processo. Agora, ó, o segundo passo para eletrizar por indução sem encostar é fazer uma ligação terra. O que é uma ligação terra? Ou é ligar na terra mesmo, certo? Ou é colocar em contato com outro corpo, condutor, beleza? Nesse caso, o que acontece? Os elétrons que estão sendo repelidos, eles vão para o outro corpo, para a ligação terra. Se fosse ao contrário, os elétrons subiriam da ligação terra. Beleza? Então, segundo passo, fazer a ligação terra. Primeiro, aproximar, induzir. Segundo passo, ligação terra. Vai anotando aí. Antes de afastar os corpos, você desliga a terra, a ligação terra. Porque senão, as cargas voltam. Beleza? Pronto. Separou os corpos, redistribuiu a carga e nós temos o corpo carregado positivamente. Beleza? Não com a mesma quantidade de carga, a gente não teve encosto, né? A gente não encostou um no outro, mas observe que a gente tem aqui o corpo carregado positivamente. Então, na eletrização por atrito e na eletrização por indução, os corpos assumem sinais opostos. Na eletrização por contato, os corpos assumem sinais iguais. Beleza? Então, galera, esses são os 3 processos de eletrização: atrito,
contato e indução com seus passitos. Belezeira? Então, muito obrigado pela paciência, pela audiência. Na próxima aula a gente vai falar da força elétrica, da lei de Coulomb. Fica atento, tamo junto e vai lá para a aula de exercícios, regaça e vamos lá, galera!